Fala pessoal, tudo bom? Estou gravando esse vídeo para a gente poder corrigir os exercícios que eu deixei para vocês na semana passada, né? O tema da aula passada foi escolas helênicas e eu pedi para vocês exercícios aqui das páginas 48 e 49 da apostila. Então estou aqui com a apostila nas minhas mãos para poder corrigir esses exercícios, né? Primeiro exercício que eu pedi para vocês é a questão 2 da página 48, questão da Universidade Estadual de Maringá, em Paraná. A filosofia de Epicuro pode ser caracterizada por uma filosofia da natureza e uma antropologia materialista, por uma ética fundamentada na amizade e a busca da felicidade nos princípios de autarquia, autonomia e independência do sujeito, e de ataraxia, serenidade, ausência de perturbação, de inquietação da mente. Sobre a filosofia de Epicuro, assinale o que for correto e dê a soma dos números dos itens corretos. Então vamos analisar aqui cada um dos itens para a gente julgar se eles são verdadeiros ou se são falsos. O item 1 diz: a filosofia de Epicuro fundamenta-se no atomismo de Demócrito. Epicuro acredita que a alma humana é formada de um agrupamento de átomos que se desagregam depois da morte, mas que não se extinguem, pois são eternos, podendo reagrupar-se infinitamente. É verdade, inclusive eu falei isso para vocês na aula passada, né? Que Epicuro era um materialista, o próprio enunciado da questão diz isso. Ele acha que tudo é átomo e ele fundamenta esse materialismo dele no atomismo de Demócrito. A diversidade das coisas, ela viria justamente das diferentes configurações desses átomos, né? Do modo como esses átomos se combinam. E o que seria a morte? A morte seria o processo através do qual os átomos que nos compõem se desfazem. Mas o mundo é todo material, inclusive não existe no homem uma dimensão puramente espiritual, eu disse isso na aula passada. Até mesmo a nossa alma seria, segundo Epicuro, material. Então Epicuro é um materialista e ele baseia toda a sua filosofia no atomismo de Demócrito, perfeito. Item 2. Para Epicuro, a amizade se expressa, sobretudo, por meio do engajamento político como forma de amar todos os homens representados pela pátria. Então isso aqui faria de Epicuro um sujeito com uma filosofia patriótica e engajada politicamente. E eu disse a vocês que a tônica das escolas helênicas é justamente o contrário, o afastamento da vida política por causa da própria conjuntura, por causa do próprio contexto histórico da época, né? Aquelas cidades, estados, polis gregas se desfizeram e o cidadão virou súdito, agora ele está submetido ao poder do império, que é um poder centralizado distante dele, e a vida política está impossibilitada, interditada, e justamente por isso a filosofia, nesse momento, ela se volta para o interior do homem. Então, não é verdade que Epicuro propõe um engajamento político. É justamente o contrário. O homem precisa cuidar de si mesmo. O indivíduo precisa olhar para dentro de si. É essa a tônica das escolas helênicas. Não é uma filosofia política, de viés político. Então, esse item 2 aqui está errado. 4. Epicuro, como seu mestre Demócrito, foi ateu. Considera que a crença nos deuses é o resultado da fantasia humana produzida pelo medo da morte. Epicuro não é exatamente ateu. Ele não nega exatamente a existência dos deuses. O que ele diz é que os deuses eles moram muito longe daqui, nos intermúndios, nos espaços intermundanos. E eles não se preocupam com a nossa vida. Eles não governam a nossa vida, não têm poder sobre a nossa vida e eles não têm nenhuma preocupação conosco. Eles vivem só distraídos lá com os seus próprios afazeres. Então, o que Epicuro condena seria assim, o temor dos deuses. Isso tiraria a nossa paz. Isso não nos conduziria à ataraxia. Enquanto nós estivéssemos preocupados com o julgamento dos deuses, essa ideia da interferência dos deuses na nossa vida, isso Epicuro condena. Agora, ele não chega a condenar exatamente a existência dos deuses, que é a definição de ateísmo, né? Ateu é aquele que nega a existência de Deus. Então, embora Epicuro faça uma filosofia não religiosa, a gente não poderia dizer, sob pena de incorrer num erro, que a filosofia de Epicuro é necessariamente ateia, né? Não é isso.
Então a 4 está errada também. 8. Epicuro critica os filósofos que ficavam reclusos no jardim das suas academias. Isso está errado. O próprio Epicuro, ele reuniu todos os seus discípulos e foi morar num jardim, o famoso jardim de Epicuro. Então ele não poderia condenar uma coisa que ele mesmo fazia. Isso aqui está completamente errado. 16. Para Epicuro, não devemos temer a morte, pois enquanto vivemos, a morte está ausente, e quando ela for presente, nós não seremos mais. Portanto, a vida e a morte não podem encontrar-se. Devemos exorcizar todo o temor da morte e sermos capazes de gozar a finitude da nossa vida. Perfeito. Enquanto nós existimos, a morte não existe. Quando a morte existe, nós não existimos mais. Por isso, o medo da morte, para Epicuro, né, ele colocou isso lá na carta a Meneceu, o medo da morte é uma coisa inútil, não serve para nada, pelo contrário, só atrapalha a nossa vida, só atrapalha a gente. Então não há por que se preocupar com a morte, porque a gente precisa desfrutar da vida. E qual é a melhor maneira de desfrutar da vida? É alcançar a ataraxia, a paz, a felicidade. É evitar a dor, fugir da dor e procurar alcançar o máximo possível de prazer, de hedoné. É isso que nos satisfaz, como seres materiais que nós somos, né? Então a filosofia materialista, uma filosofia de cunho hedonista, é a filosofia do Epicuro. Essa questão pede a soma dos itens corretos. Então a gente viu que o item 1 está correto, o item 2 está errado, o 4 está errado, o 8 está errado e o 16 também está correto. Somando 1 com 16, a resposta final então dessa questão é 17. 17 é a soma dos itens corretos aqui nessa questão. Agora a gente vai para a página 49 e aí tem uma questão muito importante, questão 5 da página 49, que é uma questão do Enem. Sendo uma questão do Enem, a gente precisa, né, ter uma atenção especial. Leia o texto citado. Os estoicos consideram que a virtude basta para a felicidade, da qual ela é causa, mas não é ela o telos, ou seja, finalidade, ou o sumo bem, que é viver em conformidade com a natureza, isto é, consigo mesmo e com o mundo. A infelicidade, portanto, é o desacordo ou o conflito consigo mesmo e com a natureza. Isso aqui é um trecho que foi retirado da obra Introdução à História da Filosofia, da filósofa paulista Marilena Chauí. Sob a perspectiva ética da escola filosófica estoica, como devem se comportar os indivíduos em suas relações com o mundo, com o cosmos? Vamos lá. Letra A. Para o estoicismo, os indivíduos devem resgatar sua cidadania e assumir a política como algo inscrito pela natureza no ser humano. Mesma coisa que eu disse quando a gente estava corrigindo aqui a questão sobre Epicuro. A atividade política não é a principal preocupação das escolas helênicas. Elas estão mais preocupadas com a realização do homem enquanto indivíduo, com a realização do homem singular, do homem individual, não da sociedade, da coletividade. Elas estão muito mais preocupadas com o interior do homem do que com o exterior. Então, a política, a vida política, a ação política, não é assim, o ponto mais importante da filosofia de nenhuma dessas escolas. Não é do cinismo, não é do estoicismo, não é do epicurismo, não é do ceticismo. Letra B. Para o estoicismo, os indivíduos devem acolher a racionalidade do mundo e preservar a serenidade diante das adversidades da vida. Perfeito. Tudo é racional, tudo está debaixo do logos, da razão universal que preside todas as coisas. Então todas as coisas acontecem por um motivo. Existe um destino guiando as coisas. E a gente deve aceitar isso, a gente não pode sofrer com isso. Em relação àquelas coisas que são, assim, a princípio consideradas como adversidades, como coisas assim ruins, coisas que não deveriam acontecer, a gente deve se resignar, se conformar ao Logos, porque o Logos é racional e ele tudo prevê e tudo conduz conforme uma racionalidade. É essa a filosofia estoica. Então você precisa ser impassível frente às adversidades da vida. Você precisa da apatia, não sofrer por causa das coisas. É assim que você vai alcançar a ataraxia, a felicidade, a paz de espírito. Então, perfeito, é a letra B, a resposta correta, mas vamos ver por que as outras estão erradas, né? Letra C. Para o estoicismo, os indivíduos devem se colocar acima desse mundo e projetar suas esperanças em outra vida.
Não. O próprio Logos, ele não é de natureza transcendente. O Logos estoico, ele é imanente ao mundo. Então não se trata exatamente de uma religião. É uma filosofia de vida que acredita que o mundo é racional, o mundo segue uma racionalidade, mas não se trata de um Deus pessoal, transcendente ao mundo, guiando o curso das coisas. Não. E a letra C parece sugerir isso, né? Como se fosse assim, como se o estoicismo fosse uma espécie de religião, com uma esperança para fora desse mundo. Não é isso. Não promete nenhum paraíso fora desse mundo. É simplesmente viver bem nessa vida aqui. D. Para o estoicismo, os indivíduos devem reverenciar a natureza e se dedicar totalmente aos prazeres do corpo. Essa ideia de se dedicar totalmente aos prazeres do corpo é epicurista. A gente acabou de ver Epicuro aqui na última questão. Então, aqui essa alternativa está fazendo uma confusão do estoicismo com o epicurismo. Não está certo. E a letra E. Para o estoicismo, os indivíduos devem agir racionalmente sobre a natureza e gerar tecnologias para o seu bem-estar. Essa ideia de que saber é poder e que é necessário dominar a natureza, gerando tecnologias para o nosso bem-estar, ou seja, que o conhecimento ele deve ser instrumentalizado para gerar bem-estar para o homem, né? Dominar a natureza a favor do homem e não de uma forma contemplativa, mas instrumentalizando a natureza a nosso favor, essa ideia é de Francis Bacon. E ela surge lá na modernidade. Então está muito extemporâneo aqui, né? Não tem nada a ver com o estoicismo. Galera, eu espero que vocês tenham entendido todos os pontos, né? Espero que essa aula de correção dos exercícios tenha servido para consolidar esse conteúdo na cabeça de vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês sabem, vocês têm o meu número, vocês têm o meu e-mail, vocês sabem como me achar. Beleza? Grande abraço!